trabalhar aqui. Ó, pessoal, aqui na anamnese psiquiátrica, nós iremos trabalhar algumas questões, né, das quais nós precisamos entender para que a gente consiga entender esse questão da anamnese, da entrevista que a gente faz tanto com o paciente. O microfone está desligado? Vocês estão me escutando, não? Eu tô. O meu microfone está desligando, é? É porque tava falhando, mas agora tá dando certo. Tá dando certo? Pronto, é porque a internet... Saiu junto. Ai. Porque a internet aqui está oscilando bastante, pessoal. Está sempre caindo aqui. Pronto. Voltou? Tá? Nós iremos trabalhar os sinais e os sintomas, tá certo? Nesse sentido, a gente precisa do acompanhante para que a gente possa trabalhar esse paciente da melhor maneira possível. Porque, como vocês viram, nós trabalhamos a questão do que o paciente fala e trabalhamos a questão do que o acompanhante fala, tá? Nesse conjunto, a gente tenta trabalhar a cronologia dos fenômenos. O que seria essa cronologia dos fenômenos? É tudo que o paciente apresenta, né? É tudo que o paciente vivenciou desde a sua infância, mais um pouquinho atrás, desde a gestação até a vida adulta, até os dias atuais. Lembrando para vocês que nós, quando a gente viu os determinantes, nós vimos que os fatores, eles se interligam, né? Então, nós vimos que, desde o período gestacional, o bebê, ele está trazendo, né? Ele carrega os sentimentos da mãe. Né? Então, desde a gestação, a gente tem que entender como foi todo esse processo. Daí a importância do acompanhante, daí a importância de um cuidador que possa estar trabalhando com esse paciente, tá? Que possa estar nos contando a história desse paciente, ok? Então, é importante para nós essa história, para que a gente muitas vezes entenda o que é que o paciente está sentindo hoje, ok? Se ele vem apresentando essa sintomatologia desde quando criança, se o ambiente em que ele está ou em que ele viveu, né, foi propício para o desenvolvimento desta doença, desse transtorno, da sintomatologia que ele apresenta hoje, tá? Ou se ele não foi, certo? Se a sintomatologia não tem nada com a infância, mas tem a ver com algo atual.
Então, tudo isso, pessoal, é importante para que hoje a gente entenda o fator precipitante ou o fator predisponente para a atual crise do paciente, ok? E daí nós temos como sintomas, né, as vivências, a subjetividade, são as queixas do paciente, né? É aquilo que o paciente verbaliza, é aquilo que o acompanhante verbaliza, e nós temos os sinais, né, que são sintomas objetivos, comportamentais, que é aquilo que nós observamos do paciente. Então, eu até em sala de aula, né, quando a gente estava falando das alucinações, eu disse para vocês, muitas vezes o paciente, né, ele está lá na sua frente e está com o seu acompanhante do lado direito. Mas, de repente, ele começa a conversar, né, ou a querer abraçar, ou a gesticular com uma pessoa do lado esquerdo, que não existe, mas que ali pode ser uma alucinação. Tá? Então, nós temos que estar sempre atentos ao comportamento desse paciente. Ok? A psicopatologia, ela estuda os sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais. Tá? Então, todos nós temos que ter pelo menos uma noção da sintomatologia dos transtornos para que a gente possa entender a crise atual do paciente. Ok? E daí nós vamos começar, né, a entender aí essa entrevista através do que a gente chama de rapport. Rapport, pessoal, o rapport, como tem aí, é a confiança, é o elo, é a ligação do paciente para com o profissional. Tá? Independente de ser o médico, né, de ser o psiquiatra, de ser o enfermeiro, de ser o psicólogo, assistente social, qualquer profissional, né, os profissionais de nível médio também adentram aí, tá? Que é a questão da confiança. Por que é que a gente direciona essa confiança mais relacionada à questão médica? Porque é o médico que vai prescrever. Então, ele tem que entender como é que acontece esse processo. O paciente ele tem que realmente confiar no que o paciente, o paciente realmente tem que confiar no que o profissional está falando, tá? Para que ele possa adentrar ao tratamento, ele possa fazer o tratamento, né, direitinho, porque, como eu já disse a vocês outras vezes, é muito difícil nós estarmos com um paciente dentro de um CAPS se ele não confia na instituição, se ele não quer estar na instituição, tá certo? Por isso que nós temos que acolher esse paciente, ele tem que confiar em nós, enquanto profissionais, enquanto instituição, tá? A família ela tem também que passar essa confiança para que o paciente venha cada vez mais aderir e venha criar esse rapport, que é a aliança terapêutica, que é a ligação, que é a confiança do paciente para com a equipe que está cuidando dele, tá? A questão da entrevista ser aberta e estruturada. Vamos entender aí. Pessoal, nós trabalhamos com prontuário. Dentro do CAPS, nós trabalhamos com prontuário. Inclusive, mais na frente, né, eu vou apresentar os prontuários para vocês, creio até que na próxima aula. Tá? Então, o que é que acontece? A entrevista, ela é estruturada porque nós trabalhamos com um prontuário, certo? Esse prontuário, ele é padrão no sentido das perguntas, tá? Só que alguma instituição ou outra pode acrescentar mais algumas perguntas, né? A gente sabe, não sei se quem aqui já trabalha, né, já sabe, que posso ter passado por outras instituições, vai saber que muitas vezes um prontuário ele muda com relação à estrutura, com relação à ordem, mas as perguntas, basicamente, elas são as mesmas, certo?
Então, a entrevista ela é estruturada porque nós trabalhamos com um prontuário. Esse prontuário ele tem que ser preenchido pelos profissionais que estão assistindo o paciente, que estão cuidando desse paciente. É lá no prontuário, igual o prontuário da atenção básica, né, que a gente trabalha lá no hospital, que a gente trabalha na estratégia de saúde da família, né? Todos eles têm prontuários. Em saúde mental, nós também temos o prontuário, tá certo? E ele tem que ser preenchido. Por isso que a entrevista ela é estruturada, porque ela segue uma ordem, tá? Por que que a entrevista ela é aberta? A entrevista ela é aberta, pessoal, porque não é obrigado nós preenchermos o prontuário todo num dia só, todo no primeiro contato, certo? Algumas vezes o paciente, no meio da entrevista, ele se apresenta irritado, e daí ele não vai mais dialogar com a gente, certo? Então, a gente para a entrevista, né? E se esse paciente for um paciente que ficar conosco em sistema intensivo ou semi-intensivo, a gente dá continuidade a essa entrevista num outro dia, certo? Quando o paciente estiver mais calmo, quando o paciente estiver realmente verbalizando o que a gente está perguntando, tá? Outras vezes, nós recebemos um paciente em crise, certo? A primeira vez que ele veio, ele já está em crise. Então, como é que nós iremos preencher o prontuário com o paciente em crise? Bom, então, a gente faz as primeiras anotações, aquelas que nós estamos observando, né, os sinais, o que a gente está visualizando, os objetivos, e daí a gente deixa a questão subjetiva, a questão dos sintomas, das queixas do paciente, para quando ele puder responder, certo? Então, em saúde mental, a entrevista ela é aberta, porque ela não precisa ser fechada no primeiro encontro. Ela pode estar sendo concluída nos demais encontros. E ela é estruturada porque ela tem um prontuário. E esse prontuário ele deve ser preenchido. Tá? Tranquilo com relação a aberta e estruturada? A situação da entrevista, a questão do espaço físico. Pessoal, o espaço físico ele tem que ser o mais amplo possível e com menos objetos possíveis, tá? Então, na realidade, a gente orienta, principalmente se for um CAPS adulto, que só tenha realmente o estritamente necessário dentro desse consultório, tá? Uma maca, o birô, as cadeiras, certo? Que a gente não coloque muitas coisas em cima desse birô, caso a gente precise de determinados objetos, que fique nas gavetas, né? Porque a gente não sabe como vai ser o comportamento desse paciente, certo? Então, ele pode muitas vezes pegar um grampeador que esteja em cima do birô, tá? E a gente tem também que se cuidar. Cuidamos de nós, cuidamos de terceiros, ok? De preferência, que a nossa cadeira fique próximo à porta, tá? E a do paciente fique do outro lado, né, do birô, ok? Porque a nossa cadeira fique próxima à porta. Porque caso esse paciente venha apresentar crises, tá? A ficar irritado, a ficar agressivo, tem como a gente sair logo pela porta, caso seja necessário, tá? Outra coisa, em saúde mental, não é obrigado a gente fazer a entrevista ou realizar consultas com porta fechada. Nós podemos sim realizar as consultas e a entrevista com a porta aberta, desde que a estrutura física nos dê essa condição. Por exemplo, se a porta do consultório de enfermagem, do psiquiatra, do psicólogo, for afastado da recepção, né, onde as pessoas, onde os pacientes, os familiares, não fiquem transitando no corredor, pode sim
fazer as consultas de porta aberta, tá? Principalmente se for um paciente agressivo, que ele já se mostra agressivo. Então, a gente tem que se assegurar, né, e fazer essa entrevista de porta aberta, ok? Sempre alertar o monitor de saúde mental para que ele fique nos corredores. Daí a importância de mais de um monitor de saúde mental dentro do CAPS. Um para ficar na recepção, nós precisamos de um para ficar lá ajudando a trabalhar com os pacientes, tá? E fica em monitoramento intensivo e semi-intensivo. Outro para ficar nos corredores dos consultórios, né? Para controlar a movimentação, para caso o profissional precise, ele chegue rápido, tá certo? Então, é importante que esses monitores, né, eles fiquem atentos a qualquer intensidade na voz, aumento da voz do paciente ou do profissional, tá? E ele chegue, né, para nos dar um apoio, caso isso seja necessário, certo? O fato da porta estar aberta, pessoal, faz com que sempre que se tenha reuniões, né, reuniões com os profissionais, há necessidade da questão do sigilo profissional, tá? A gente sabe que o fato da porta estar aberta faz com que, né, o monitor de saúde mental escute as queixas do paciente ou outro profissional que esteja passando escute as queixas do paciente, né, escute o que está sendo falado na entrevista. Então, daí a importância do sigilo profissional, né, para que as informações do paciente, né, de nenhum paciente, sejam vazadas para fora da instituição. Ok? Então, com relação ao espaço físico, ele tem que nos dar segurança. Tá? A questão da duração, pessoal, ela vai de acordo com a situação do paciente. Tem pacientes que vai falar muito, e aí nós temos que ter um controle com relação a esse paciente, para que ele realmente só fale coisas da sua pessoa, né? E a gente sabe que tem pacientes que vai falar do vizinho, do parente do vizinho, e a gente tem que estar trazendo esse paciente de volta para a consulta, certo? Dal Galarrondo, a literatura de Del Galarrondo, ele fala de uma consulta de 50 minutos, tá? Mas isso depende muito do paciente, certo? Tem pacientes que vão falar demais, como eu falei, e tem pacientes que não vão falar nada. E muitas vezes o acompanhante que vai falar, certo? Então, você vai, né, de acordo com a sua demanda, você vai norteando aí, né, como é que eu posso dizer, encaminhando, né, a essas entrevistas, tá bom? A questão das anotações. No prontuário, nós fazemos os nossos registros de enfermagem, né? Assim como cada profissional faz os seus registros, ok? No nosso caso da enfermagem, a gente pode estar trabalhando com a SAI, né? E a sistematização da assistência de enfermagem, onde a gente vai estar orientando o nosso paciente e vai estar orientando a família, tá? Aí eu chamo a atenção para essas anotações a seguinte coisa. Como é que eu posso falar? No momento que a gente está fazendo as anotações, nós também precisamos estar observando o paciente, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que decora muito, que tem uma boa memória, né? Você pode fazer os questionamentos, observar como o paciente está lhe respondendo esses questionamentos, e daí só quando o paciente sair do consultório, você faz suas anotações. Se você for uma pessoa que não memorize muito, assim como eu, tá? Então você faz uma pergunta por vez e intercala as anotações.
Então, por exemplo, você pergunta as queixas do paciente. Quando ele for falando, você está observando o comportamento dele, né? Como é que ele responde, se ele é orientado, se ele está olhando para um canto ou para outro, tá? Se ele olha com medo do acompanhante, certo? E daí ele terminou de responder, você anota. Faz outro questionamento. Observa o paciente falar, depois anota, certo? Então, faz uma pergunta, faz suas anotações, faz sua pergunta, faz suas anotações. Tranquilo? Desde que tudo que seja relevante esteja nas anotações, esteja registrado, tá? E também aí na entrevista, todas as fontes de informação. Para você conseguir entrar, era, Lucas? Tá? Quem não está ouvindo, tá? Já está ouvindo? E era, oh Jesus. E daí, pessoal, todas as fontes de informações, elas são necessárias, elas são importantes. Seja do acompanhante do paciente, seja de um agente de saúde, tá? Seja quando o próprio paciente relata algo para outro profissional, né? Que eu até já falei para vocês, essa questão de que quando o paciente muitas vezes ele cria um rapport, né? Cria uma confiança mais com um determinado profissional. E daí ele acaba relatando fatos, né? Dando informações para esse profissional, certo? E isso é importante para nós. Isso é importante para o projeto terapêutico do paciente, tá bom? Então, todas as fontes de informações, elas são essenciais, ok? Aí, pessoal, entrando um pouquinho aí na história clínica, certo? Essa história clínica são os mesmos pontos que a gente observa dentro de um prontuário, tá? Então, lá no prontuário, nós iremos começar pela identificação, onde nós vamos trabalhar nome, idade, sexo, estado civil, procedência e ocupação profissional, tá? Essa ocupação profissional ela é importante para que a gente entenda se o paciente está trabalhando agora, se ele não está trabalhando, se ele não está trabalhando devido ao transtorno mental, né? Se os momentos de crise dele vêm atrapalhar a sua ocupação, a sua profissão, certo? Devemos começar por questões pouco ansiogênicas que facilitam o início da entrevista, que facilitam o início da confiança, o início do acolhimento, tá? Então, algumas vezes tem pacientes que nós já sabemos o problema dele, certo? Como nós já sabemos? Porque um parente veio falar, né? Ou um agente de saúde, certo? A própria estratégia de saúde da família. E daí, pessoal, a gente tem que começar de uma forma mais amena, tá? Não ir diretamente falando no problema do paciente. Uma certa vez, eu fui atender um jovem que ele era usuário de drogas. Ele é usuário de drogas, né? Então, a mãe já tinha ido lá falar conosco que ele é usuário, só que ele não se reconhece, né, como usuário, e daí eu comecei a falar com ele sobre outras coisas, né, outras problemáticas, por fim, né, vim falar na questão dos vícios, certo? Então, eu não posso logo começar dizendo, o senhor faz uso, né, de drogas? Não posso, tá? Então, a gente começa, se ele apresenta alguma sintomatologia, se ele tem problemas de ansiedade, né, se as ansiedades o levam a fazer uso, né, a comer demais, né, a fazer uso de alguma
substância, a questão do álcool, e aí a gente vai conversando até, né, que a gente possa adentrar aí na questão principal, ok? Outra coisa, outro ponto aí da história clínica são as queixas principais, tá? Nós temos que saber se o paciente ele se reconhece como aquele que tem um transtorno mental, aquele que tem dependência de drogas, aquele que tem dependência do álcool, né? Ou se ele não tem. Ele não tem nenhum problema, né? É a questão do período pré-contemplativo e do período contemplativo. O pré, ele não tem nada, né? No contemplativo, ele já começa a ter consciência dos seus problemas, que é o que a gente chama de insight, certo? Então, o paciente psiquiátrico, às vezes, não admite ter problema, ou não tem um insight de sua situação. Ele não se reconhece como, tá? E daí, nós temos que saber se esse paciente tem ou não insight, se ele se reconhece com aquela sintomatologia, ou se ele não se reconhece com aquela sintomatologia, tá? E também essa questão de observar de quem foi a iniciativa de buscar ajuda, né? Foi do paciente, foi do familiar, foi do agente de saúde, né? De quem foi? O paciente está lá porque ele quer, o paciente não quer estar lá porque ele não tem nenhum problema, ok? Então, essas queixas principais e a questão da duração, né? É bastante importante. Há quanto tempo ele sente isso? Há quanto tempo, né? O próprio paciente pode dizer que sente isso, certo? Há quanto tempo faz uso do álcool? Há quanto tempo faz uso da droga? Tá? Há quanto tempo tem essa sintomatologia? Okay? Tudo isso são queixas aí onde o paciente vai desenrolar, né, tudo o que ele sente, né? Ele vai fazer um relato de tudo que ele sente. E aí são os sintomas, né? É a subjetividade do paciente. Depois das queixas, nós temos aí a descrição detalhada dos sinais e sintomas. Então, o paciente, ele se queixou, tá? E agora a gente vai adentrar nessas queixas, né? O paciente sente medos, ele queixa de medo. A gente vai adentrar nesse medo. Medo de quê? Esse medo tem um horário específico, tá? Ou não tem, certo? E daí a gente vai tentando construir, tá? Tudo isso, todas essas queixas do paciente, tentando entender todas essas queixas do paciente. O paciente se apresenta ansioso, tá? Existe algo que aumente essa ansiedade ou não existe, tá? O paciente apresenta alucinações, aí a gente vai entender o tipo de alucinações, certo? Então, a gente vai detalhar tudo que o paciente se queixou e vai entender, tentar entender toda essa sintomatologia, ok? A gente precisa, né, das palavras do paciente e do informante, né? Lembrando que sempre que o acompanhante ele nos relata algo, nós temos que colocar a sigla SIC, né? SIC, segundo informações colhidas, tá? E daí, pessoal, vamos saber como foi o início, né, do transtorno. Quando foi o início desses sintomas? Como aconteceu, né? É desde a infância, desde a adolescência, ele se iniciou agora, tá? Aí a gente vai mais descobrindo mais coisas. Quais foram os fatores precipitantes? Quais foram os fatores predisponentes? Tá? O que é que mais ocasiona a crise? É porque o paciente sofre violência dentro de casa? Tá? É porque quando ele está irritado e agressivo, a família prende o paciente, tá? O que é que desencadeia essas crises? É a exposição, tá? Ele quer ser isolado e às vezes chega muita gente na casa dele, daí ele começa a ter crises, ok? Não há uma causa específica para essas crises, tá? Lembre-se lá dos fatores precipitantes e predisponentes que nós vimos, né? Que eu até falei lá da morte do peixinho.
sei se vocês lembram, tá? Então, quais são os fatores precipitantes? Quais foram os fatores predisponentes das sucessivas crises? São os mesmos, tá? São fatores diferentes? Tudo isso a gente vai fazer as nossas anotações lá no ponto A. A questão da evolução e da gravidade. Esses sintomas, ele vem se evoluindo dia a dia, tá? O paciente, ele vem apresentando mais crises, tá? Isso aí é a gravidade. O paciente vem diminuindo as crises depois que iniciou esse esquema medicamentoso, tá? Como é que o paciente está, certo? Ele já faz uso da medicação há muito tempo, e daí as crises agora estão mais recorrentes, então a gente já vai saber que essa medicação ela já não está mais surtindo efeito, e esse paciente precisa passar novamente no psiquiatra, tá? E vem também, pessoal, a questão da sequência cronológica. A sequência cronológica nada mais é do que a história da doença mental, desde o primeiro dia até a data de hoje, né? A data que o paciente está lá fazendo a entrevista, certo? Respondendo, e a gente está construindo aí a anamnese do paciente, tá? Então, esse paciente iniciou quando ele tinha 6 anos, né? E daí, esse paciente tem uma planta, lembra a história da planta? Tinha uma planta na sala da casa dele, uma planta artificial, e daí sempre que ele tocava, ele passava na sala, ele tinha que tocar na planta, e daí, para ele, era porque a mão ficava contaminada, e ele ia lavar, tá? Daí ele fez tratamento, nunca mais ele sentiu nenhuma sintomatologia, nenhum sintoma, e da semana passada para cá ele começou a apresentar medos, começou a fazer verificação de objetos dentro de casa, de chave, de botijão, e daí ele não conseguiu mais trabalhar, certo? Porque ele passa o dia fazendo essa verificação, tá? O paciente faz uso de alguma medicação, há quanto tempo ele faz uso dessa medicação? Tudo isso entra na sequência cronológica, tá? É o que a gente chama de sequência cronológica ou cronologia dos fenômenos. Nós temos que fazer um aparato de tudo, né, de todas essas informações, desde o início, desde os primeiros sintomas da doença até os dias atuais. Tá? Isso se chama cronologia dos fenômenos ou sequência cronológica. Dando continuidade aí, nós temos as condições médicas, né? Essas condições médicas são os tratamentos, tá? Nós sabemos que o psiquiatra, né, ele prescreve as medicações e nós, a enfermagem, administramos essas medicações, né? Então, nós temos que ter o cuidado com relação a essas medicações para que o paciente tome essas medicações diariamente. Então, o que é que acontece? Muitas vezes o paciente ou a própria família, ela não espera que a medicação surta o efeito desejado. Psicofármacos, ele tem um período de até 20 dias para começar a fazer os efeitos desejados, tá? Só que nesse período, o paciente já vai amenizando os sintomas. Mas muitas vezes a família, por estar sofrendo demais, ela quer uma coisa mais rápida, tá? E daí é uma atividade nossa na enfermagem explicar a essa família, né, que essa medicação ela vai surtir um efeito de modo devagar, mas ela vai chegar lá, o paciente ele vai sair da crise, certo? Quando a família ela não quer entender isso e ela quer algo que seja rápido, então muitas vezes ela não espera uma determinada medicação surtir o efeito. Ela já vai para outro psiquiatra para ver se esse outro psiquiatra administra uma medicação que faça um efeito mais rápido. E daí muitas vezes o paciente fica trocando de medicação. Daí a importância da ordem cronológica dos medicamentos, tá? Da história de tratamentos anteriores, para que a gente saiba,
né? A gente faça as anotações e o psiquiatra saiba que o paciente já tentou fazer uso de determinada medicação, mas que não surtiu efeito. Então, ele vai já tentar aí outra, tá? Uma de segunda linha, uma mais forte, ok? Então, essa questão dos antecedentes psiquiátricos, pessoal, é a questão das medicações, tá? Que medicações o paciente já tomou, há quanto tempo toma, tá? Que outras medicações, além de psicofármacos, o paciente faz uso, né? E a gente tem que ver se ele usar outra medicação, algumas delas podem dar aí uma interação medicamentosa, certo? Então, quando a gente pergunta as medicações que o paciente toma, alguns deles trazem as caixas das medicações, né? E daí a gente faz as anotações. Outros trazem receitas antigas, certo? E se o paciente ainda fizer uso dessa medicação e o paciente trouxe a receita, a gente tira uma cópia dessa receita e anexa no prontuário do paciente. Porque quando o psiquiatra for consultar esse paciente, ele já vai saber que o paciente está fazendo uso daquela medicação, tá certo? Então, essa anotação com relação às medicações com antecedentes médicos é bastante importante para que a gente saiba que medicamentos o paciente já tomou ou não, ok? Com relação aos antecedentes familiares, né, nós temos que ver a questão, lembrando lá dos determinantes, né, a questão hereditária, né, e a questão genética. Mesmo sabendo que geneticamente não está comprovado que um paciente com pais com transtorno mental venham a desenvolver um transtorno mental, mas a gente sabe da questão da probabilidade maior, né? Eles têm uma maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais, certo? Do que aquela pessoa que não tem pais com transtornos mentais. E daí, pessoal, nós temos os antecedentes pessoais. Esses antecedentes pessoais é aquela cronologia dos fenômenos que nós vimos, né? É saber toda a história aí do paciente, tá? A questão do nascimento, do desenvolvimento psicomotor, tá? Como foi o nascimento? Ele foi normal, ele foi cesariano, ele foi em fórceps, né? Ele foi forçado. A criança ela foi desejada, ela não foi desejada. A questão do desenvolvimento neuropsicomotor, quando o enfermeiro começou a fazer lá a puericultura, o paciente apresentou um desenvolvimento, né, bom, apto, ou ele não apresentou, ele apresentou algumas dificuldades, e desde dessa idade ele já vem sendo acompanhado por neurologistas, tá? Como foi a infância, a adolescência, a vida escolar? Essa criança sofreu bullying? Essa criança teve e tem uma estrutura familiar? Ou ele não teve uma estrutura familiar, ele já vem presenciando agressões dentro de sua própria casa? Tá? Ele foi um adolescente problemático? Ele não foi? Ele é usuário de droga desde a adolescência? Ele nunca usou drogas, álcool? Tá? O desenvolvimento sexual, vida conjugal e familiar. Como é essa estrutura? Né? Ele tem uma vida sexual, ele tem uma vida conjugal, ele tem uma família, ele ainda não tem, certo? A questão da história profissional. Ele consegue desenvolver sua profissão, né? Aquela questão que eu falei para vocês lá da identificação. Ele consegue desenvolver sua profissão e ter um controle da doença, tá? Ele consegue desenvolver sua profissão, ele tem o controle da doença, mas ele tem crises sucessivas. Quando nessas crises ele tem que abandonar o emprego, tá? Porque ele não consegue conciliar, ou ele não tem mais uma profissão, porque a doença não permite que ele desenvolva mais nenhuma profissão, tá? Não permite que ele esteja no ambiente profissional, ok? Como é a interação social, a religiosa, o lazer, tá? Ele interage socialmente,
ele sofre preconceito, ele tem medo da sociedade, certo? Então, tudo isso tem que estar nos antecedentes pessoais para que nos ajude a desenvolver o PTS do paciente, que é o projeto terapêutico singular, tá? Para que esse paciente ele possa ser reinserido na sociedade, certo? Então, a gente pode trabalhar a questão, se ele é um paciente que não interage socialmente, tá? Que ele se isola, que ele prefere ficar sozinho, então a gente vai sempre fazer com ele atividades em grupo, né? Quando nós formos levá-los para o convívio social, a gente vai fazer com que ele se relacione com outras pessoas, tá? Com que ele dialogue, certo? Então, é importante nós sabermos esses antecedentes pessoais para que a gente possa ter uma noção de como a gente vai construir o projeto terapêutico, né, com relação a esse paciente. Okay? Ele é um paciente que não quer estar lá no CAPS, então ele é um paciente que já fugiu do CAPS algumas vezes, nós precisamos ir atrás dele, tá? Então, a gente tem que fazer uma acolhida melhor com esse paciente, a gente tem que conquistar mais esse paciente, para que ele venha a desenvolver o tratamento lá, certo? Lá dentro da instituição. E daí nós vamos para o exame do estado mental. Esse exame do estado mental, pessoal, ele entra muito aquela questão dos conceitos que nós vimos, certo? Então, a avaliação do funcionamento mental, ele acontece no momento do exame, tá? No momento do exame, o psiquiatra ele vai estar avaliando o paciente. Porém, nós também podemos observar esse paciente, né, através da separação em áreas ou funções psíquicas artificiais. O que é que quer dizer isso? Nós podemos observar o paciente quando ele está conversando, quando ele está respondendo um questionamento nosso, tá? Que é quando eu disse para vocês, quando vocês fizerem uma pergunta, observe como o paciente está respondendo, tá? Observe o paciente. Nós podemos avaliar também quando o paciente está fazendo uma oficina, mesmo que a oficina não seja com a gente, tá? Digamos que a oficina seja com o psicopedagogo, mas nós da enfermagem podemos estar lá, observando o comportamento do paciente, observando se ele está interagindo com outros pacientes, com o psicopedagogo, se ele quer fazer atividade, se ele não quer fazer atividade, se hoje ele está pintando de preto, tá? Sem obedecer os contornos. Mas ontem ele estava pintando bem, estava pintando colorido, obedecendo os contornos do desenho, tá? Então, a gente, através dessa observação, podemos pensar, o que foi que aconteceu que esse paciente hoje está pintando dessa maneira, está agressivo, certo? Tudo isso faz parte do comportamento do paciente e faz parte das nossas atividades de observação, tá? Áreas não são autônomas, são construtos que permitem uma melhor comunicação e entendimento dos fatos, certo? É isso que eu falei para vocês. A gente tem que entender, através da observação, o comportamento desse paciente hoje, tá? Para que amanhã, se ele chegar com um comportamento diferente, se ele chegar com um comportamento alterado, a gente possa buscar questionamentos, né? Buscar o paciente e conversar com ele, escutar as queixas, muitas vezes entrar em contato com a família através do assistente social para saber se esse paciente como é que ele está se comportando em casa, se aconteceu algo que o deixou mais agitado, tá? E a gente acaba compreendendo os fatores predisponentes e precipitantes, tá? De uma nova crise desse paciente. Okay? E daí, pessoal, nós temos dentro do exame, né, a questão de algumas coisas, alguns tópicos que nós precisamos observar do nosso paciente, né? A questão da apresentação geral.
a aparência e a psicomotricidade. O paciente, ele está com aparência normal, ele apresenta agressivo, ele tem uma aparência suja, tá? Ele está rasgado, ele está bem vestido, ele está vestido de forma colorida, tá? Ele está vestido de preto, tá? Então, toda essa aparência nós podemos questionar, tá? Por que você hoje está se vestindo de preto? Tá? Por que você hoje está tão alegre, está se vestindo todo colorido? Daí o paciente vai fazer os seus relatos, e nós vamos observar. Tá? A questão da psicomotricidade. O paciente, ele deambula normalmente, só que hoje ele chegou lá com uma muleta. Tá? A gente observa, não tem nenhum problema físico, certo? E uma certa vez nós tínhamos um senhor que ele chegou numa crise depressiva, e daí, uma crise depressiva grave, tá? E daí ele era um senhor, só que um senhor jovem, tá? Ele tinha acho que uns 50 anos, 50 e poucos anos. E a gente observava que ele não tinha nenhum problema nos membros inferiores, né? Mas ele andava com um cajado. E daí começamos a fazer tratamento com esse paciente, né? Ele foi tendo uma melhora significativa e a gente observou, né, nos últimos tempos que ele já não vinha mais com cajado, tá? Então, a gente pôde muitas vezes conversar com ele sobre a questão dele antes andar com cajado e agora não, se ele nunca teve um problema físico realmente. E ele nos relatava por muitas vezes que é porque a consciência dele, às vezes, pesava tanto, né, um sentimento de culpa que ele tinha, muitas vezes pesava tanto que muitas vezes ele não conseguia aguentar, né, não tinha estruturas para aguentar o seu próprio peso. Então, daí a questão do uso do cajado para ajudá-lo no peso. Né? E, assim, o fator predisponente, né, da crise dele, o desencadeamento realmente da depressão foi, né, esse sentimento de culpa que ele traz devido, né, a acontecimentos que são, né, lá realmente do histórico dele, certo? Então nós temos que entender essa psicomotricidade do paciente, tá? O paciente está andando lento demais, isso pode ser medicação com altas dosagens. Cabe a nós da enfermagem fazer a revisão aí, juntamente com o psiquiatra, sobre essa medicação, tá? A questão da linguagem e do pensamento, né? O paciente pensa rápido demais, fala rápido demais, pensa lento demais, fala lento demais. A questão da sensopercepção. O paciente apresenta alucinações. Tá? Que tipo de alucinação? Nós temos aí as alucinações dos 5 sentidos, né? Olfato e paladar, que são juntas, né? O gosto e o cheiro são juntos, são raros, mas quando aparecem essas alucinações, elas aparecem juntas. Nós temos as alucinações táteis, nós temos as alucinações visuais e auditivas, que são as mais comuns, né? E nós temos as alucinações sinestésicas e senestésicas. As senestésicas é com relação aos órgãos e as sinestésicas é com relação ao ambiente que o paciente está. Tá? Nós temos que observar como é que está o humor, né, o afeto desse paciente, tá? Se ele está alegre, se ele está triste. E muitas vezes questionar o porquê dessa tristeza, questionar o porquê dessa alegria demais, né? O que foi que aconteceu, que você está tão feliz, né? A gente tem que sempre estar dialogando com o nosso paciente para poder entender o comportamento dele naquele momento, tá? A questão da memória, se é uma memória retrógrada, anterógrada, tá? Se é uma memória recente, se ele lembra tudo que acontece recentemente, se ele lembra só coisas do passado, se ele é orientado, ele sabe o dia de hoje, ele não sabe onde ele está, tá? O estado de consciência dele, se ele é consciente, tá? Se ele
apresenta falhas da consciência, fuga de ideias, a capacidade intelectual, né? Se o paciente ele desenvolve algum conhecimento, né? Como eu até já falei para vocês, se nós tínhamos uma paciente na qual ela sabia muito bem escrever, tá? Daí ela ajudava a psicopedagoga com os pacientes a ensinar, né, para ensinar a ler e a escrever. Se ele tem um juízo crítico da realidade, se ele se conhece como paciente, se ele se conhece como uma pessoa que tem uma patologia, tá? E por isso ele está lá no CAPS fazendo o seu tratamento, tá? Ou se ele nega estar lá no CAPS fazendo tratamento, já tivemos pacientes diagnosticados com transtorno mental, que quando chegava algum conhecido deles e perguntava, fulano, você está aqui internado no CAPS? Né? Eles diziam, não, eu estou aqui ajudando elas a fazerem alguma coisa, né? Inclusive, era até uma paciente que, né, tinha profissão de doméstica e ela dizia que estava lá ajudando na limpeza, tá? Mas ela não se reconhecia como uma paciente. Né? Então, nós temos que saber se eles estão com esse juízo crítico da realidade, se eles têm noção dessa realidade, né, do porquê eles estarem lá e de buscar essa melhora. Okay? E daí, né, com relação à aparência, para a gente internar aí, certo? Na aparência, pessoal, nós também temos que ver a questão da idade e das condições de saúde dessa pessoa. Com relação, né, à idade e às condições de saúde, se nós devemos ter um cuidado maior em pacientes idosas, tá? Devido a crises que outros pacientes venham a ter na presença delas, então elas precisam de um olhar a mais, tá? Com relação às condições de saúde, se essa pessoa é hipertensa, é diabética, tem outros problemas cardíacos, respiratórios, tá? Ela deve ser acompanhada pela estratégia, certo? Nós devemos saber as medicações que esse paciente toma, os horários, para que a gente, enquanto enfermagem, para que nós, enquanto enfermagem, possamos dar um suporte nessas outras condições de saúde do paciente. Tá? A questão de problemas físicos, certo? É um paciente que realmente apresenta um problema nos membros inferiores e por isso ele anda com a bengala, tá? Então isso aí já não vai ser relacionado à patologia, como exemplo que eu dei do senhor do cajado, é porque ele apresenta um problema físico. Tá? A questão da posição corporal e da mobilidade geral e parcial. Nós temos pacientes que, muitas vezes, eles permanecem na mesma posição por muito tempo, tá? E daí a importância de nós termos outros profissionais que nos ajudem nessa questão da motricidade, né? Que seria aí o educador físico, um fisioterapeuta, tá? Para fazer essa dinâmica de movimentação com o paciente. Eles ficam por muitas vezes nessa mesma posição, não é porque necessitam estar, mas é porque o seu psicológico fazem ficar nessas posições, tá certo? Muitas vezes eles podem passar o dia parado, né, em estado de estupor, olhando para um local fixo, tá? A questão da expressão facial e do modo de se vestir são coisas que nós da enfermagem precisamos estar observando, tá? Se o paciente veio de forma diferente, o porquê desse movimento, dessa forma diferente, tá? Porquê dessa vestimenta diferente, ok? E a questão da motricidade, só repetindo aí a questão dos movimentos. O paciente ele está parado porque ele está apresentando uma alucinação sinestésica. O paciente está parado porque ele paralisou e, segundo ele, os movimentos, ele não consegue fazer nenhum movimento, né? Isso é muito típico aí da depressão gravíssima. O paciente para e daí ele não consegue fazer os seus movimentos, certo? Ok, pessoal? Tranquilo até aí?
tá? Então, é isso que nós temos que está trabalhando na anamnese, tá? Eu chamo a atenção de vocês na anamnese a questão do espaço físico, né? Quando a gente for ver urgência e emergência, nós vamos reforçar a questão desse espaço físico, tá? Eu chamo a atenção de vocês a questão de nós, da enfermagem, observarmos o comportamento do paciente. Através do comportamento do paciente, nós iremos, muitas vezes, entender por que é que ele está assim, por que é que ele chegou diferente, tá? E também chamar a atenção de vocês a questão da entrevista, ela ser aberta e estruturada. Nós trabalhamos com prontuário, tá? Esse prontuário ele precisa ser preenchido. Só que, obrigatoriamente, ele não é necessário ser preenchido no mesmo dia, no primeiro contato que nós temos com o paciente. Ele pode ser preenchido nas sucessivas consultas, nos sucessivos contatos que nós temos com o paciente, e daí a questão da entrevista poder ser aberta. Certo? Tranquilo, pessoal?